Boa noite. Eita, meu Deus. Às vezes a gente para no tempo para lembrar alguma coisa, né? Bom, hoje a gente vai ler João 2 e eu acho que eu vou fazer o seguinte: todo sábado à noite eu vou fazer o encontro virtual pelo Facebook. Aí quem tiver interesse vê, né? Porque onde quer que eu vá eu posso fazer. Eu acho que é mais interessante. Cada um tem um compromisso e é importante que eu mantenha o meu. Bom, vamos orar? Boa noite, Pai Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer por essa semana que se inicia hoje, que nós possamos cada vez mais ter mais coisa de vós do que do vosso inimigo, que nosso coração e nossa mente esteja conectado convosco, que nossa responsabilidade seja sempre em primeiro lugar, Senhor, divulgar vossas palavras e praticá-las no nosso dia a dia. Por favor, dê discernimento e proteção a todas as pessoas que virão assistir agora ou depois, que o Senhor possa fazer por nós. Nós sabemos que é a proporção de nossa responsabilidade. Que nós possamos ser responsáveis sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossos amigos, sobre os filhos espirituais. Que o Senhor possa tomar posse, Pai, e que as pessoas acordem, porque estamos vivendo justamente naquela era que Jesus falou. Que bebiam, comiam e davam em casamento até que veio o dilúvio. Nós sabemos que não vai ser só de águas, vai ser muito mais sério, e nós te pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de nosso planeta Terra, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, do nosso mundo, das crianças, dos bebês, dos adolescentes, que o Senhor, por favor, não permita que mais Satanás destrua a vida das crianças, que elas tenham chance de encontrar a segunda vinda do Messias. Que o Senhor possa, Pai Celestial, ter misericórdia do povo da Coreia que viveu tantos anos separado dos seus entes queridos, que a Coreia do Sul e do Norte possa se unir, que não seja mais Satanás o adversário mais forte, porque a cabeça já foi cortada, Pai, com a chegada de vossos filhos. Queremos, Pai, que se levante pessoas justas em todo o mundo para que possa fazer vossa vontade, vosso desejo e assim barrar a destruição do mundo. Por favor, una as duas Coreias com a vossa permissão e com a vossa vontade para que aquelas famílias parem de sofrer. Esteja com nossos irmãos peregrinos para que eles voltem para ajudar os descendentes, Pai, como anjos bons, a influenciá-la a voltar para a fé que tinha, a fé cristã, a fé verdadeira, do qual eles se sacrificaram para fundar os Estados Unidos. Não permita que os Estados Unidos seja destruído por demônios. E sim, que os irmãos peregrinos, os bons antepassados, as pessoas que trabalharam e viveram com Jesus ou com o Velho Testamento, volte a ajudá-los, Pai. Que a mente original das pessoas se abra, que a visão espiritual se abra para eles verem, Pai, o momento crucial dessa história. Por favor, esteja no Brasil, esteja com nossas autoridades para que elas acordem, Pai, para o futuro que elas estão deixando para a descendência deles. Que ninguém é eterno, mesmo aqueles que querem viver eternamente, nós sabemos que irão apodrecer em vida, Pai, por tantas misérias que fizeram. Bondoso Pai, por favor, esteja com nossas autoridades, com nossos justos, protege eles e através deles a família, para que eles sejam fortes o suficiente para poder proteger a nação brasileira. Quando o Senhor coloca pessoas em posição de liderança, é porque o Senhor quer, Pai, que elas lute pelo bem comum do país em que vive, da nação que está e do povo, Pai, do qual eles são líderes. Por favor, acorda nosso líder e coloca eles no caminho reto e perdoa as transgressões para que eles possam sentir arrependimento e voltar para vós, Pai. Por favor, esteja com todas as forças armadas, todas as polícias, para que o Senhor levante justo também. Esteja com as pessoas justas onde quer que elas estejam. Esteja com as pessoas religiosas para que elas voltem a ser verdadeiramente cristão e acorde a mente original dessas pessoas, Pai. Proteja a nossa nação brasileira, proteja nossos bebês, nossas crianças, nossos adolescentes. Senhor, coloca a vossa mão sobre o Brasil, que Jesus, que é
com Maria e também com José, são responsáveis espiritualmente pela América Latina, possa proteger a América Latina, barrando a força do mal e levantando as pessoas do bem para que ajude a vossa providência a crescer, Senhor. Nós estamos verdadeiramente nos últimos dias do Apocalipse, no meio dele. Precisamos ser muito fortes, segurar plenamente voz, para que o terror que eles estão pagando as pessoas para botar na internet não entre na mente e no coração das pessoas, que a fé delas seja maior do que o medo, de que a desesperança, Pai. Que elas tenham sempre esperança em vós e sempre força para pedir e lutar por vós, porque, como disse o Pai Moon, quando esses dias chegassem, a gente ia pensar que estava só, mas o Senhor, Pai Celestiais, estarão conosco, ali do nosso lado. É só basta nós nos concentrarmos, fazer as coisas certas para te ouvir. É isso que eu te peço. Abençoe todos que vão assistir agora e depois. E que o Senhor possa nos despertar cada vez mais para ficar do lado certo. Que possamos saber que nada daqui se leva, a não ser o que se fez de bom ou de mal. Então, por favor, nos ajude a ficar cada dia mais justas do ponto de vista vosso e não do nosso. Protegei nossa casa, nossas famílias, as pessoas, Pai, que ainda estão despertando, todas as pessoas que tomaram o suco sagrado, que ela encontre o caminho de volta para vós. Te peço que esteja todos com ela e proteja. Nós sabemos que essa proteção é na medida de nossa responsabilidade. Então, por favor, abençoe esse dia, que termine essa semana que começa, para que possamos estar concretizando, Pai, vossa vontade em nosso lar, em nosso coração e nossa mente. Abençoe todos que estão agora, que virão depois, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eita, meu Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. São muitos os convidados. Eu quero cantar essa música enquanto não chega ninguém. Pai Celeste, ilumina a mente daqueles que fazem as mídias. Coloca eles sob vossa proteção. Mostra teu amor para eles, Senhor. Para que eles também acordem. Meu Deus, toda vez que eu vou procurar eu perco a minha página. Tá pensando? Será? Deixa eu ver aqui, não, é melhor procurar no índice. Que engraçado, passou pela minha mente sem mais não o nome. É Vero. Que coisa. Sabe onde eu fui procurar? Eu esqueci o nome da... não é... Deixa eu ver se eu encontro aqui um aqui. Eu não lembro o nome. Por mais que eu olhe, eu não consigo lembrar. Eu vou cantar uma que eu sei. Pelo menos vou cantar uma que eu acredito que eu ainda sei. É assim. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tem desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração
e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deus, a luz do céu à terra iluminar, para as forças do pecado dissipar, teu caminho iluminar com a salvação e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tem música que eu gostaria de cantar, mas minha voz não dá. Tem umas aqui japonês que eu canto errado, né? Por isso que eu não vou cantar no Facebook. Ai, ai. Tem uma música pro Dia dos Pais. Não, tô dizendo assim, porque ela é muito bonita. É a Mini Sermão. Que fala da família, né? A importância do pai na família. E quando é a mãe que abandona os filhos? Quando é a mãe que esquece que gerou os filhos e deixa pra lá? Como será a vida dela no outro lado? Como será? Filho pródigo, que vem da Bíblia, né? Filosofia não me deu felicidade. Explicações não explicou o que eu senti. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor. E mesmo assim, não soube ser feliz. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Igual ao... Imaginei saber de tudo e fui descrente. Contra meu Deus ouvi falar e me calei. Não, eu não fui um bom cristão, pois fiz o mundo concessão. E de meu Deus eu me envergonhei. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Igual ao filho que partiu naquela história. Felicidade longe dele eu não achei. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava seu amor. E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi. Minha casa é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Bom, cantamos duas músicas, já oramos e agora só falta começar a ler. Um minutinho só. Oi, boa noite, Laura, boa noite, Nete. Desejo que o Dia dos Pais para os seus esposos tenha sido um bom dia. Boa noite, obrigada por estar aí, Nete e Laura. E que feliz dia dos pais para o seu José. E feliz dia dos pais para o Dal. Que hoje tenha sido um dia feliz. Que os filhos lembrem, né? Dos pais. Mais do que qualquer outra pessoa. Bom, hoje a gente vai ler João. João 2. É pequenininho hoje. João capítulo 2, versículo 1.
diz assim: e no terceiro dia, o primeiro versículo, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava lá, Maria, né? E também fora convidar Jesus e os seus discípulos para o casamento. Provavelmente era de algum parente. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, Maria, disse-lhe: eles não têm vinho. E Jesus, presta atenção na resposta de Jesus. E por que Jesus respondeu assim, tá bom? Mas ele diz aqui que veio para realizar a segunda bênção. Ele diz: Jesus disse com a mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o que é que tem a ver comigo esse casamento? Não é o meu casamento. Não chegou a hora dele ir para a bênção, porque ele tinha que achar a Eva preparada por Deus para ele. Por nada. Vocês duas por nada. Que Deus abençoe e dê vida longa aos pais, né? Os bons pais. Os justos, viu? Então Jesus mostra aqui que ele ainda ia receber a segunda bênção, que é a bênção do matrimônio. Ele diz, ó, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ou seja, o que é que eu tenho a ver com isso que você está pedindo para eu ajudar no casamento dos outros? Ainda não é chegada a minha hora. Ou não é chegada, porque iria chegar a hora dele ir para a bênção do matrimônio dele, né? Para o casamento dele. Sua mãe, mas mesmo assim ele atendeu a mãe, viu, gente? Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele, Jesus, né, vos disser, fazei-o. E estava ali postas 6 talhas, 6 barril de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada um cabia 2 ou 3 metretas. Não sei o que é metragem, viu, minha gente? Metretas. E Jesus disse: enchei de água até as talas. E eles encheram até a borda, que a tala é a borda. E ele disse: traz agora e lá vai aos... Tira agora as águas e leva aos mestres da sala e os serve. E os mestres provou a água, tornando-a em vinho. Quando eles bebiam, ele viu que era vinho, não sabendo de onde viria. Mas os serviçais que tinham tirado a água o sabia. E o mestre da sala chamou o noivo e disse: todo homem no princípio apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o melhor vinho foi feito por Jesus. Isso é maravilhoso, né? Tudo que Jesus fazia era perfeito. Esse começo de milagre fez Jesus em Canaã, da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creiam nele. Quer dizer, infelizmente as pessoas só acreditavam em Jesus por causa do milagre, não por seus ensinamentos. Mas quando a gente lê o Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê que ele veio para ensinar. Ele ia para a sinagoga ensinar as boas novas, o Novo Testamento. Ele não ensinava o Velho Testamento, ele ensinava boas novas. Ele mesmo disse isso: eu vim para ensinar as boas novas. E disse: depois de João começa as boas novas. Certo? Então vamos lá. Depois disso, ele desceu, Jesus, para Cafarnaum, ele, sua mãe e seus discípulos. Seus irmãos, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E eles não ficaram ali por muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo, aqui ele vai contar levemente o que Jesus fez lá, que botou o povo para correr, porque estava vendendo na casa do pai, né? Encontrou no templo quem vendia bois, ovelhas, pombas e cambista assentado. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo, e as ovelhas e os bois, derrubou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Bom, o povo ficou odiando ele, né? Mas por que ele fez isso? Porque o lugar de igreja não é para se vender absolutamente nada. Como disse lá em Mateus, Marcos e Lucas, a casa de meu pai é casa de oração. Você vai para orar, para meditar, para ouvir palavras, para ouvir louvores e sair dali enriquecido. E não é comércio. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas fazem a casa do pai casa de comércio. E disse: os que vendiam as pombas, tira daqui essas coisas, não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. É o mesmo evangelho de Mateus, Marcos e Lucas diz a mesma coisa, e João está repetindo a história.
E lembrando dos seus discípulos que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Ou seja, se você não zela, isso magoa o coração de Deus. Então respondeu os judeus dizendo, qual sinal nos mostra que tu tens fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, dizendo, destruir esse templo e em 3 dias o levantarei. Qual era o templo? Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Tá você e a Nete hoje na mesma live, que boa. Seja bem-vinda, viu? Então, olhe bem, Jesus quando disse destruir esse templo, ele estava dentro do templo. Mas as pessoas pensavam que ele estava falando do templo, mas ele estava falando do templo do quê? O nosso corpo, como ele diz, vós sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Habita na gente se a gente estiver conectado a Deus fazendo as coisas certas. Então Deus pode habitar. Se a gente estiver fazendo coisa certa, o outro Deus, com letrinha minúscula, é que vai habitar. Então, Deus habita no lugar onde está purificado, onde está sentimentos bons, onde está condições de ligação com Deus. Entende? Mas Jesus era perfeito, então ele tinha tudo isso. Então ele disse, derrubai este templo, que era o corpo dele, e em 3 dias eu o levantarei. E ele fez isso. Então disseram os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu em 3 dias o levantarás? Duvidou, né? Mas não entenderam o que Jesus está falando. Mas ele falava do templo do seu corpo. Aqui é bem claro, entendeu? Ele estava falando do corpo físico dele, que era o templo do Espírito. E Deus habita em nosso Espírito. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembrou os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Eles só começaram a crer em Jesus depois da crucificação. Da dó, da tristeza, mas é real isso. Entendeu? Eles ainda duvidavam muito. Lembra do barco, quando Jesus entrou no barco, teve a tempestade, e eles foram, mestre, que a gente vai morrer, e Jesus fez, aí ele pergunta, só tinha os discípulos ali, quem é este que até o mar e o vento obedece? Então eles tinham dúvida, mas depois da ressurreição de Jesus, eles não tinham mais dúvida. Então, vamos lá. É pequenininho, viu, gente? Tá já acabando. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, a festa da Páscoa é uma festa do Velho Testamento, que era as ofertas de tudo da colheita, né? Que ofertava primeiro a Deus. Muitos creram no seu nome ao ver os milagres que fazia. Entendeu? Ou seja, ele acreditava em Jesus por causa dos milagres. Mas o próprio Jesus não se confiava neles. Por quê? Não era pelos ensinamentos. Quando você aprende as palavras de Deus, quando você quer viver as palavras de Deus, então sua fé não vai, como Jesus falou, agitada pelo vento, pela cana. Você vai naquilo que Jesus está dizendo. Você não vai mudar a sua fé. Mesmo que o mundo se destrua na sua frente, mesmo que Satanás se manifeste em vários lugares por causa do povo, sua fé é centralizada em Cristo, sua fé é centralizada nos verdadeiros pais, em Jesus. Então, não vai mudar. Porque você tem uma linha direta que lhe sustenta nos piores momentos da sua vida. Você tem alguém que você pode confiar, que é os pais celestiais, Jesus e o Messias. Ok? Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia os homens, sabia que ele só estava ali pelos milagres. E não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Ou seja, Jesus não precisava de ninguém falando mal deles, como o povo vai agora, vão para a igreja para entregar um e outro irmão. Por quê? Jesus não precisa disso, porque ele conhece o nosso interior, nossa mente, nosso coração. Jesus sabe o que nós temos dentro de nós. Certo? Então, não precisa ninguém falar mal de ninguém. Porque quando você fala mal dos outros, você se contamina, você começa a dizer a Deus que você tem mais intenções, tem mais sentimento. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós estamos despidos perante Deus, nós estamos como nu. Quando Deus, quando Cristo, quando o Messias olha para nós, ele vê o nosso interior, nossos pensamentos, o nosso coração. Por isso que lá em Mateus, Marcos e Lucas, a gente leu muitas vezes dizendo, ele respondeu isso porque viu como estava o sentimento dele, ou seja, Jesus percebia antes das pessoas falar o que elas estavam pensando. Isso é a plenitude da perfeição espiritual de Jesus. Tá certo? Gente, vocês compreenderam? Eu espero que vocês tenham... Boa noite, Sueli. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido essa pequena mensagem, mas tão profunda de Jesus. Né? Ele mostrou que
dentro, obrigada, Laura, que dentro da gente é transparente para Deus. E ele mostrou o quê? Que ele ia para a segunda bênção, porque ele veio como Adão. Adão falhou, aquele Adão lá de Gênesis. E todo o ideal que Deus sonhou, que como diz, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o ideal que Deus sonhou para Adão e Eva, e ele não realizado. Deus colocou toda essa esperança e toda essa força em mim. Eu sou o filho perfeito. Adão não foi perfeito. Adão se uniu com Satanás. A humanidade ficou sobre o jugo de Satanás, porque tudo que era de Deus era herança de Adão e Eva. Eles passou para Satanás. Lembra que Satanás disse? Se me adorarem, eu te dou tudo isso porque eu ganhei. Ganhou de quem? De Adão e Eva. Mas o verdadeiro dono estava ali, que é Jesus. Né? Que é Jesus. Então, Jesus ia para a segunda bênção. Infelizmente, pela falha do povo escolhido, pela falta de fé, Jesus teve que cumprir a segunda profecia, que foi a crucificação. Então, cabe a nós nos tornar mais filhos de Deus. Compreender que nós temos eles por nós, em qualquer momento de nossa vida, não fraquejar em nossa fé, nos manter praticante das palavras de Deus, com esperança de que nada para Deus é impossível. Pode ser impossível para o tamanho da nossa fé, nunca para Deus. Então, se nossa fé vai crescendo, as coisas também têm que se resolver. E todos os dias você vai ser tentado, não esqueça disso. Ou por pessoa, ou por televisão, ou por celular, ou por sentimento. Então, que Deus abra nossa mente, nosso coração, para vermos que Ele é misericordioso conosco, que somos pessoas imperfeitas, e que nós temos que perdoar as pessoas, porque Ele nos perdoa. Toda vez que a gente está ali orando, pedindo, Deus, eu não vou fazer mais isso. Então, não faça, não some de Deus. Peça perdão e faça de novo, não. Mesmo que você erre em outro ponto, porque a gente tem muita coisa para mudar, não repita os mesmos erros quando você pede perdão, porque você está dizendo que não se importa, né? Com o coração de Deus, quando nós machucamos, quando nós fazemos mal aos outros, quando nós procuramos o mal. E tudo que a gente faz volta para a gente, então a gente tem que fazer o bem, para o bem voltar para a gente. Isso é a grandeza do bônus de Deus, da bonância. Ele nos dá bona toda vez que nós nos restituímos alguma coisa boa. Tudo que a gente faz volta para a gente. Quanto mais bem você faz às pessoas, mais esse bem volta para você, para sua casa, para sua família. E esse é o desejo meu essa semana, que nós possamos nos restituirmos com Deus, pedir perdão e recomeçar e não praticar as coisas que nós pedimos perdão, senão a gente zomba de Deus, né? E que Deus possa nos dar bonância de proteção, de saúde, restituir saúde das pessoas, restituir nossa força interior, nossa garra de continuar sendo os filhos e filhas de Deus, certo? Então, que tenha uma semana abençoada, que o Pai Celeste esteja com cada um de nós e que também com nossas famílias. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros Pais, Jesus. Te pedimos que possa permanecer conosco durante todos os dias dessa semana e que nossa mente esteja conectada com vossas palavras, com vosso amor, com vossa sabedoria. Que possamos vencer primeiro a nós mesmos e ajudar as pessoas a compreender vossa verdade através do nosso exemplo, do nosso amor, de nossa paciência, Pai, com os outros. Por favor, nos dê força para controlar quando nós formos atingidos, nos dê força para perdoar quando nós formos magoados, Pai. Para que possamos nos assemelhar um pouquinho ao vosso amor que perdoa toda a humanidade e que está lutando até agora para salvar o mundo inteiro. Como disse, Senhor, nas palavras da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, há mais de 2000 anos atrás, para que todos nele creiam, não pereçam, mas tenham vida eterna. E para nós termos a vida eterna, Jesus disse, se vocês querem ser meu amigo, pratiquem meus mandamentos. Nós temos que praticar o vosso mandamento. E o Senhor não fez a segunda profecia, porque vosso filho veio para ser rei dos reis na terra, porque é o filho do dono do universo. Infelizmente, pela falta de fé do povo, ele passou para a segunda profecia e foi crucificado, Senhor, para abrir abertura no mundo espiritual até o vosso coração, passando por ele. E isso nós sabemos que não foi por causa de uma ou duas pessoas, mas pelo mundo inteiro. Todas as pessoas têm a chance de voltar para vós, se arrepender, parar de errar e fazer um novo começo. Por favor, é isso que nós queremos para cada um de nós e para toda a nossa família. Aceite aqui nosso pedido de permissão para continuar sempre, Pai, do vosso lado, praticando o vosso amor, e permissão para espalhar a vossa palavra, no exemplo, na palavra e nas atitudes para os nossos irmãos. Por favor, abençoe eles que estão aqui agora e os que virão depois. Coloque a vossa mão, vossa proteção, abre nossa mente espiritual para que vossa verdade penetre em nosso coração. Como disse Paulo, nos dê entendimento espiritual, Pai.
E, por favor, permita que as pessoas comecem a pressentir e ver o que as armadilhas de Satanás está aprontando no mundo e em vários lugares. E que nós possamos ter força e acreditar na nossa oração, que está ligado em nosso coração com o vosso coração, com o vosso coração de Jesus dos verdadeiros pais. Abençoe e proteja todos que estão aqui, que eles tenham força, cada um de nós possamos ter força de vencer os adversários e vencer a nós mesmos. Sempre com paciência e amor. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigado, meninas. E até amanhã. Amanhã eu vou dar a queda, conversando sobre os princípios. E vou mandar também para vocês, tá bom? Um beijo no coração dessas mulheres aqui maravilhosas. Que Deus fique cada um de vocês. Até amanhã, se assim nosso Pai Celeste nos permitir.